Olá, bem-vindos a mais uma videoaula do curso Técnico Integrado em Química do IFCE Campus Crateús. Nessa disciplina de Físico-Química 3, hoje nós estudaremos equilíbrios químicos através da resolução de alguns problemas clássicos, bem como a interpretação dos resultados. Este que vos fala é o professor Sebastião Júnior Teixeira Vasconcelos, e todo o conteúdo desta videoaula está disponível na íntegra no portal Química Crateús. Acesse! Bem, vamos analisar aqui alguns pontos, alguns problemas clássicos e mostrar a resolução desse tipo de problema. Iniciando com problemas que envolvem o cálculo da constante de equilíbrio a partir de dados experimentais. Então, temos aqui um problema clássico, um problema simples. Muito bem. A reação hidrogênio gasoso reagindo com iodo gasoso, formando o ácido iodídrico, 2 mols de ácido iodídrico, foi executada num frasco, de modo que as concentrações iniciais dos reagentes eram 0,0175 mol por litro a 425 graus Celsius. Com o tempo, as concentrações dos reagentes diminuem e a do produto aumenta até se atingir o equilíbrio. Sabendo que até atingir o equilíbrio, 78,9% das moléculas de hidrogênio combinaram-se às de iodo, encontre a constante de equilíbrio nessa temperatura. Muito bem, é um típico problema de equilíbrio que necessita do cálculo da constante e nós veremos então como isso pode ser feito. Então, vejamos. Quais dados nós temos? Nós temos, então, o equilíbrio químico, expresso através dessa equação. Nós temos as concentrações iniciais dos reagentes, que é a mesma, 0,0175 mol por litro, 425 graus Celsius. E temos também um dado muito importante, que é a quantidade de moléculas de hidrogênio que reagem. Reagem combinando-se, no caso, as moléculas de iodo, para dar o produto ácido iodídrico. Sequência de resolução. Primeiro ponto, o ponto de partida desse tipo de problema sempre é a equação química balanceada. A equação dada já estava balanceada, então este ponto pode prosseguir. Por que é importante balancear a equação? Simplesmente porque nós utilizamos os coeficientes estequiométricos como expoentes das concentrações das substâncias. Então, esse balanceamento é essencial, é fundamental. 2, nós precisamos então determinar a expressão da constante de equilíbrio, que no caso é esta aqui. Essa constante de equilíbrio, no caso, é a constante de equilíbrio em termos de concentração, indicada como Kc. Percebam que as concentrações das substâncias estão elevadas a seus respectivos coeficientes estequiométricos. Sempre lembrando que o produto dos produtos da reação figurou no numerador da constante e o produto dos reagentes figuram no denominador dessa expressão da constante. E, por fim, um ponto de essencial importância, de grande destaque nessa resolução de problemas, é uma tabela resumo. Como é essa tabela? Vejamos. Aqui temos ela. Certo? E essa tabela, nós temos então colocado as concentrações das substâncias, percebam isso nas 3 colunas mais à direita, onde o hidrogênio, o iodo e o ácido iodídrico estão colocados, suas concentrações. E na primeira coluna nós avaliamos a concentração inicial, a variação da concentração e a concentração no equilíbrio. Vejamos, na concentração inicial, nós colocamos as concentrações das substâncias que nós temos nos dados do enunciado, que no caso é a concentração do hidrogênio, H2, e a concentração do iodo, I2, por isso o valor indicado é 0,0175. Percebam que a concentração do HI ela é 0. Por que isso? Porque o HI é um produto, e entende-se que no início da reação não há produto, portanto a sua concentração é 0. Depois partimos à variação da concentração. Você pode perguntar então de onde vieram esses números, e eu te explico. Perceba,
As variações na concentração indicam exatamente, no caso de um reagente, a diminuição em sua concentração em decorrência da reação química, e no caso do produto, o aumento da concentração em decorrência também da mesma reação química. Por isso que as concentrações de hidrogênio e iodo são valores negativos, e a concentração do HI ela é positiva, devido ao fato de hidrogênio e iodo serem reagentes, é claro, HI ser produto. Mas de onde vieram esses números? Observe esse cálculo logo abaixo da tabela. 78,9% foi um valor fornecido no enunciado que corresponde à quantidade, ao percentual de moléculas de hidrogênio que reagiram. Ora, se 78,9% das moléculas de hidrogênio reagiu, qual é então a variação, ou seja, a quantidade dessas moléculas por volume que efetivamente reagiram? É só calcularmos esse percentual em termos de concentração, ou seja, 78,9% de 0,0175, que corresponde a esse valor indicado ao lado, ou seja, 0,0138. Esse valor 0,0138, portanto, ele está indicado na variação da concentração do hidrogênio. Sinal negativo porque corresponde a um consumo, ou seja, diminuição na concentração. Percebam que esse mesmo valor também aparece para a variação na concentração do iodo, visto que no balanceamento da equação química, a proporção estequiométrica entre hidrogênio e iodo é 1:1. Já para o ácido iodídrico, o valor corresponde a 2 vezes a variação do hidrogênio ou do iodo, porque no balanceamento da equação, como nós já vimos anteriormente, a proporção estequiométrica entre reagentes e produtos é de 1:2. Notem os sinais negativos para os reagentes e o sinal positivo para o produto. A concentração no equilíbrio, portanto, corresponde ao valor obtido pela efetuação, a soma da concentração inicial com a sua respectiva variação de concentração. Então percebam, o valor indicado é o resultado deste cálculo. Ora, uma vez que temos o valor da concentração no equilíbrio e uma vez que sabemos a expressão da constante de equilíbrio, resta-nos então apenas substituir estes valores na expressão da constante, obtendo então o valor da constante, que no caso é 56. E assim o problema foi resolvido. No problema 2, nós temos uma situação equivalente, mas é claro, envolvendo um outro tipo de equilíbrio. Vejamos, o ácido monoprótico, HA é uma representação genérica para esse tipo de ácido, em solução aquosa, dissocia-se segundo a reação. Essa reação indicada mostra que o ácido HA reage com a água líquida, formando o íon hidrônio, característica dos ácidos, e a base conjugada A-. Se uma solução aquosa de HA de concentração 0,3 mol por litro possui pH de 2,5, qual o valor de Ka deste ácido? Vejamos. Bem, os dados que nós possuímos diz respeito a esse equilíbrio químico que está colocado, a concentração do ácido HA, 0,3 mol por litro, e o pH da solução. Ora, o ponto de partida, como já mencionamos, é o balanceamento da equação química. A equação já se encontra balanceada. Depois, a expressão da constante. Lembrando que, neste caso, não se deve incluir a água entre os reagentes da expressão da constante de equilíbrio na forma dos reagentes. Simplesmente porque, como nós sabemos, há dois tipos de espécies que não devem figurar na expressão da constante de equilíbrio. Quais são elas? Sólidos e líquidos puros. A água, nessa reação química, se aproxima muito ao comportamento de um líquido puro. Por quê? Porque ela está na forma líquida, como nós sabemos, e ela está em grande quantidade, já que ela é o solvente da reação. Então, neste caso, a água não entra na expressão da constante de equilíbrio, e essa constante de equilíbrio, então, recebe uma denominação especial Ka, ou seja, constante de acidez, por se tratar a dissociação de um ácido.
Após isto, nós recorremos novamente à tabela resumo de propriedades. Aqui está a tabela, né? Nesta tabela quero destacar alguns pontos. Primeiro, nós temos informações suficientes, né, para determinar concentrações no equilíbrio de modo até independente da concentração existente em outros pontos, né? Então isso nos faz preencher essa tabela de modo inverso à forma como foi preenchida no problema 1. Portanto, vejamos, a concentração do hidrônio no equilíbrio ela é 3,16 vezes 10 a menos 3. Aí você me pergunta de onde veio esse número. Simples, ela é a concentração do íon hidrônio obtida a partir do pH, como está indicado neste cálculo. Concentração do íon hidrônio é igual a 10 elevado a menos pH. Como nós sabemos que o pH da solução é 2,5, substituindo, temos então a concentração do íon hidrônio. Como a proporção estequiométrica entre o íon hidrônio e a base conjugada a menos é 1 para 1, concluímos que a concentração no equilíbrio da base conjugada também é 3,16 vezes 10 a menos 3. Deste ponto em diante, é possível descobrir então o x, a variação na concentração, e então podemos expressar que a concentração de HA no equilíbrio é a concentração inicial, 0,3, menos a variação x. Portanto, essa concentração de HA 0,3 menos x é igual a 0,3 menos 3,16 vezes 10 a menos 3, que é igual a 0,297. E assim nós poderíamos até resolver o problema sem essa determinação das concentrações iniciais. Percebam então a diferença entre este problema e o problema anterior. No anterior, nós tínhamos as concentrações iniciais e sabíamos então o percentual, a quantidade da variação da concentração. Neste problema, foi-nos dado uma forma de calcular a concentração de uma espécie no equilíbrio. E a partir dessa espécie no equilíbrio, encontramos as demais. Ora, uma vez que temos os dados, né, as concentrações no equilíbrio, e temos a expressão da constante de equilíbrio, podemos então substituir pelos valores encontrados, conforme está indicado, obtendo assim o valor da constante de equilíbrio como 3,36 vezes 10 a menos 5. Essa constante de equilíbrio, repetindo, corresponde à constante de dissociação ácida, ou constante de acidez, abreviadamente, simbolizado por Ka. Essa constante, por sua vez, ela tem relação direta com a força do ácido. Quanto maior for essa constante, mais forte o ácido tende a ser. Quanto menor essa constante, mais fraco o ácido será. Continuando então a resolução dos problemas, um outro tipo de problema comum de nós nos depararmos diz respeito ao cálculo das concentrações no equilíbrio a partir do valor da própria constante de equilíbrio. Vejamos então este problema. A seguinte reação, nitrogênio gasoso mais oxigênio gasoso, formando NO gasoso, é responsável pela formação de um poluente atmosférico quando o ar atmosférico é superaquecido a 2300 Kelvin. No experimento de laboratório, um químico misturou 0,5 mols de N2 com 0,1 mol de O2 no recipiente de volume 5 litros. Sabendo que na temperatura de 2300 Kelvin o valor de Kc desta reação é 1,7 vezes 10 a menos 3, estime as concentrações das espécies no equilíbrio estabelecido. O que este problema tem de diferente em relação aos anteriores, vocês já devem ter percebido. Ele não quer o cálculo da constante de equilíbrio, ele já fornece este valor. O que ele deseja, neste caso, é encontrar a concentração das espécies, ou seja, a concentração dos reagentes e do produto, uma vez que este equilíbrio seja estabelecido. Os dados são as concentrações fornecidas, no caso, concentração de N2, 0,5 mol por litro, concentração de O2, 0,1 mol por litro, e a constante
que é 1,7 vezes 10 a menos 3. Primeiro passo, como sempre, é a equação balanceada. Uma vez que a equação esteja balanceada, nós podemos partir para a expressão da constante de equilíbrio. Perceba que todas as substâncias presentes no equilíbrio elas são escritas na constante de equilíbrio em termos de concentração Kc. Por fim, montamos a tabela. Vejamos então qual a estratégia para a montagem dessa tabela, já que esse problema diferencia-se um pouco dos vistos anteriormente. Bem, para a concentração inicial, nós substituímos. Concentração de N2 é 0,5, concentração de O2 é 0,1, concentração de NO, como nós já sabemos, é um produto, é 0. Qual variação na concentração? Pela estequiometria da reação, se nós chamarmos a variação da concentração de N2, ou seja, a quantidade de N2 que reagiu na reação, de X, teremos que uma quantidade igual de O2 também terá reagido. Portanto, a variação na concentração de N2 é X e a de O2 também é X. O sinal negativo, como já sabemos, indica uma variação negativa porque eles são reagentes, ou seja, suas concentrações diminuem. Já a concentração do NO tem um acréscimo de 2x. Por que o 2x? Por conta da estequiometria reacional, uma vez que a proporção entre os reagentes e o produto, estequiometricamente, é de 1 para 2. Portanto, para uma variação de menos x nos reagentes, espera-se uma variação de mais 2x nos produtos. Por fim, as concentrações no equilíbrio são o resultado, então, da operação entre a concentração inicial e a variação da concentração. Portanto, 0,5 menos x para N2 e 0,1 menos x para o O2. A concentração do NO fica como 2x. Substituindo esses valores na expressão da constante de equilíbrio, nós temos, então, essa equação, que é uma equação de segundo grau. Percebam isso. Essa equação oferece certas dificuldades para a sua resolução, de tal modo que seria interessante conseguirmos uma forma de simplificá-la. Então, a resolução dessa equação pode ser enormemente facilitada se uma aproximação simples puder ser feita. E qual é essa aproximação? Vejamos. Se a constante de equilíbrio for pequena, ou seja, Kc for muito menor que 1, isto implica que uma quantidade pequena de reagentes é convertida aos produtos, o que faz com que x seja pequeno, já que x corresponde a essa variação. Ora, se poucos reagentes se convertem em produtos, o x será pequeno, já que o x é essa variação de reagentes que se convertem em produtos. Ou seja, se o x for muito menor que a menor concentração inicial dos reagentes, a equação poderá ser simplificada. No caso do nosso problema, o x deve ser muito menor que 0,1, já que 0,1 é a menor concentração presente, que no caso é a concentração de O2. Ora, se x for muito menor que 0,1, o produto dos termos que estão no denominador, observem a equação, ou seja, 0,5 menos x pode ser aproximado para 0,5. Lembrando, x é muito pequeno. E 0,1 menos x pode ser aproximado para 0,1. Mais uma vez, o x é muito pequeno, de modo que subtraído desses valores praticamente não afeta o resultado final. Ou seja, substituindo agora esses valores da aproximação na equação inicial, nós percebemos uma grande simplificação no seu resultado. Nós deixamos de ter uma equação do segundo grau completa e passamos a ter uma equação incompleta em B. Portanto, essa equação oferece uma resolução muito mais simplificada. Próximo passo agora, então, é resolver essa equação. Aqui está. Ou seja, isolando o x, eu já fiz o cálculo direto, para que vocês possam perceber, encontramos o x como 4,6 vezes 10 a menos 3.
lembremos, né? O que corresponde a esse x? Deixa eu voltar um pouco aqui. X corresponde a quê? A essa variação na concentração. Percebo que para encontrar o valor da concentração no equilíbrio, essas concentrações também estão em função do x. Então, uma vez encontrado o x, nós podemos então encontrar essas concentrações no equilíbrio. O x foi encontrado, 4,6 vezes 10 a menos 3, e este valor, então, ele só é aceitável se o x for até 5% do valor da menor concentração, ou seja, se x for até 5% de 0,1. Por que essa exigência? Vejamos, nós fizemos uma simplificação. Nós admitimos que o x é muito pequeno e fizemos então uma aproximação. Na química analítica, o maior erro aceitável corresponde a 5%. Então, se essa aproximação feita nos der como resultado um valor de x que for até 5% da menor concentração inicial, ele será aceitável. E se este valor for superior a 5%? Significa então, deixa eu voltar um pouco, que nós teremos de resolver essa equação completa. E aí, é claro, nós teremos então um pouco mais de trabalho. Então, antes de resolver a equação completa, vamos então calcular esse valor de x e ver se ele está nessa faixa que permite a aproximação. Se essa aproximação for aceitável, nosso trabalho será simplificado. Vejamos, então, quanto é x em relação a 0,1, que é a menor concentração de reagentes presente? Façamos esse cálculo. X sobre 0,1 vezes 100% corresponde, então, a esse percentual. Fazendo os cálculos, encontramos 4,6% como resposta. Como trata-se de um valor inferior aos 5% mínimos exigido pela química analítica, temos então que a nossa aproximação é válida e o valor de x é, portanto, um valor aceitável. Uma vez que o valor de x calculado é aceitável, podemos então encontrar as concentrações conforme o enunciado solicita. Ou seja, concentração de N2 é 0,5 menos x, ou seja, 0,5 menos 4,6 vezes 10 a menos 3, que dá como resposta 0,4954. Repetindo o mesmo cálculo para o O2, que a concentração de O2 no equilíbrio é 0,1 menos x, a resposta é 0,0954. Já a concentração de NO corresponde então a 2 vezes o valor do x. Substituindo, a resposta dá 9,2 vezes 10 a menos 3. Então, esses três resultados encontrados respondem ao nosso problema, que solicita então o valor das concentrações no equilíbrio. Comentário adicional é que a constante de equilíbrio é muito pequena, como nós já havíamos mencionado inicialmente. Ela é da ordem de 10 a menos 3. Se a constante é pequena, isto tem resultados práticos. Nós já podemos estimar ou prever algumas propriedades, mesmo antes dos cálculos. Quais são essas? Que se a constante é pequena, os produtos não são favorecidos e, portanto, a taxa de conversão dos reagentes nos produtos é pequena. Daí, então, o pequeno valor de x que nos permitiu fazer uma aproximação. Como exercício para vocês, eu vou retornar um pouco aqui, eu vou deixar a resolução dessa equação sem aquela aproximação do x. Se vocês resolverem essa equação sem aproximar, conforme nós fizemos, o que será percebido é que o resultado de x ele é praticamente o mesmo encontrado com a aproximação, já que ao desprezarmos o x, estamos incorrendo num erro muito pequeno, da ordem de apenas 4,6%. Outro tipo de problema envolvido nos cálculos de equilíbrio podem ser problemas do tipo de equilíbrios de solubilidade. Então vejamos esse problema. Qual? 1. A máxima concentração e 2. O pH de uma solução aquosa de hidróxido de cálcio saturada preparada a 25 graus Celsius, sabendo que nesta temperatura o KPS deste sal é 5,5 vezes 10 a menos 5. Muito bem, o KPS nada mais é do que
uma outra denominação dada à constante de equilíbrio, só que neste caso é uma constante de equilíbrio de produto de solubilidade. E o que é isto? Vejamos. Bem, o KPS, uma vez fornecido, ele corresponde à constante de equilíbrio para esse equilíbrio de solubilidade. Então, nós temos o hidróxido de cálcio sólido em equilíbrio com seus íons ao se dissolver em água. Se nós escrevermos a expressão da constante de equilíbrio para esta reação, nós encontramos que a constante de equilíbrio, simbolizada como KPS, é igual à concentração do íon cálcio, 2+, vezes a concentração de hidróxido elevado ao quadrado. Percebam que neste ponto, em relação aos problemas anteriores, não há diferença. O que nós fizemos foi tão somente indicar a equação balanceada desta dissociação e indicar a expressão da constante de equilíbrio, substituindo Kc por Kps, já que é a denominação indicada. Percebam então que os reagentes, que no caso temos hidróxido de cálcio, e também podemos incluir a água, já que a água participa desse fenômeno, eles não aparecem na expressão da constante, já que são os dois casos em que as substâncias não são indicadas. Repetindo, substância no estado sólido, que é o caso do hidróxido de cálcio, e líquidos puros, que é o caso da água presente nessa solução. Nós também podemos resolver esse problema pelo uso de uma tabela, conforme faremos aqui. Então percebam, concentração inicial, hidróxido de cálcio é um sólido, isso não nos interessa. Lembrando que a concentração de hidróxido de cálcio não aparece na expressão da constante de equilíbrio, KPS, portanto não tenho interesse algum em saber quanto é essa concentração. A concentração dos íons cálcio é 0, e a concentração do íon hidróxido eu coloquei como aproximadamente igual a 0. Por que não taxei de 0 essa concentração? Simplesmente porque nós sabemos que na água pura, que é o solvente dessa reação, existe quantidades mínimas de hidróxido, de íon hidróxido, frutos da altionização da água. Então, o mais correto é indicar essa concentração como sendo aproximadamente igual a 0, mas nunca coloco como sendo 0. Para a variação, se uma quantidade X de hidróxido de cálcio se dissociar, percebemos uma formação de X íons cálcio e 2X íons hidróxido. Deste ponto, creio que esteja claro essa relação estequiométrica aqui colocada. No equilíbrio, o que me interessa é tão somente a concentração de cálcio e a concentração de hidróxido. Portanto, a concentração de íon cálcio desconhecida é X e a concentração de íon hidróxido desconhecida também, indicada como 2X. Perceba que X é a concentração de cálcio na solução saturada, que por sua vez possui o mesmo valor da concentração do próprio hidróxido, no caso hidróxido de cálcio, já que a concentração do hidróxido de cálcio é numericamente igual à concentração do íon cálcio, uma vez que a proporção estequiométrica estabelecida é de 1:1. Não confundam, este hidróxido de cálcio assinalado nessa última relação matemática é o hidróxido de cálcio solubilizado, não é o hidróxido de cálcio sólido. O hidróxido de cálcio que aparece na tabela é o hidróxido de cálcio sólido, por isso que ele não foi colocado e não há interesse nele. O que o problema solicita é a concentração desta espécie de hidróxido de cálcio. Portanto, ela corresponde à própria concentração do cálcio, que por sua vez corresponde ao valor do X. Substituindo na expressão do KPS, concentração de cálcio por X, concentração de hidróxido por 2 vezes X, e igualando ao valor fornecido no enunciado, nós encontramos essa seguinte equação. Resolvendo essa equação, na forma como está colocada, encontramos que X é igual a 0,024. Esse valor 0,024 corresponde então à concentração deste composto. 2. O valor do pH vai depender da concentração de íons H3 ou mais, íons hidrônio, em solução, que por sua vez depende da concentração do íon OH-. Como assim? Vejamos, cálculo do pOH. pOH é menos log da concentração de OH-.
POH, portanto, é igual a menos log de 2x. Vimos na tabela anterior que concentração de OH- é 2x. Portanto, POH igual a menos log de 2x, que é igual a menos log de 0,0479. Resultado, 1,32. Bem, existe a relação entre pH e pOH, já é uma velha conhecida nossa, na qual a soma do pH mais o pOH de uma solução dão como resultado 14. Como pH mais pOH é igual a 14 e pOH é igual a 1,32, pH é igual a 14 menos pOH, que por sua vez corresponde a pH é igual a 14 menos 1,32. Resultado, 12,68. Vejamos, este resultado nos dá um alto valor de pH. Corresponde, né, a uma solução alcalina. Bem, o hidróxido de cálcio é uma base, como nós sabemos. Então, mesmo com sua baixa solubilidade, de apenas 0,024 mol por litro, trata-se de uma base relativamente forte, já que em baixas concentrações o pH é muito alcalino. Por fim, temos um último exemplo que trata do deslocamento de equilíbrios químicos. Vejamos, a síntese da amônia a partir de nitrogênio e hidrogênio constitui um marco histórico, dada a sua importância. Então, essa reação química, ela rendeu inclusive um prêmio Nobel, e ela tem a denominação de síntese de Haber-Bosch. Em meados do século, início do século, na verdade, em plena Primeira Guerra Mundial, buscava-se então desenvolver formas de fixar o nitrogênio e obter compostos precursores de compostos nitrogenados, que pudessem fornecer então matéria-prima para fertilizantes e também explosivos. A síntese da amônia, neste ponto, correspondeu ao ponto de partida para a obtenção desses compostos, já que a amônia pode ser derivatizada em muitos outros compostos. Sabendo que a reação envolvida é nitrogênio gasoso mais hidrogênio gasoso, formando amônia gasosa, com um valor de entalpia padrão de menos 98 kJ por mol, precisamos então indicar o melhor conjunto de condições que pode ser empregado por uma indústria a fim de se obter a amônia em maior quantidade e em menor tempo. Bem, temos aqui uma lista com 5 alternativas que envolve variação de temperatura, variação de pressão e presença ou ausência de catalisador. Vejamos, neste ponto nós temos então, primeiro, a equação balanceada. A equação devidamente balanceada nos fornece este resultado aqui. Característica dessa reação, estamos tratando de um equilíbrio, aqui nós não vamos calcular constante, então nosso objetivo é analisar as características dessa reação e prever se para esta reação é melhor uma alta temperatura e uma baixa pressão ou o contrário. Vejamos. Primeira característica, trata-se de uma reação exotérmica. O que é que nós aprendemos então? Que o aumento da temperatura favorece o lado endotérmico das reações. Como o que objetiva-se é a formação de mais produtos e o lado da formação dos produtos é exotérmico, entendemos então que o aumento da temperatura desloca para o lado oposto, que é o lado endotérmico. Portanto, o aquecimento desfavorece essa reação. Outra característica, o maior número de mols de gás nos reagentes. Observe que nos reagentes, proporcionalmente, há 4 mols de gás para cada 2 mols de gás dos produtos. Portanto, em termos de proporção estequiométrica de gases, existe mais gás nos reagentes do que nos produtos. Isso indica que, se o sistema for comprimido, ou seja, foi aplicada pressão a essa reação química, há uma tendência em favorecer a formação dos produtos, já que esses produtos estão em menor quantidade estequiométrica, portanto ocupam menos espaço, a pressão tende a favorecê-los. Portanto, o aumento da pressão favorece a formação dos produtos. Por fim, a presença ou ausência de catalisador. O que nós sabemos dos catalisadores é que eles não deslocam o equilíbrio químico,
mas acelera a reação. Como o objetivo que se busca é formar mais produtos no menor tempo possível, o que nós percebemos então é que a reação exotérmica, portanto, o aquecimento desfavorece. Portanto, buscamos então as melhores condições envolvem baixas temperaturas. O maior número de mols de gás nos reagentes favorece então a questão do aumento da pressão. O sistema sendo comprimido favorece a formação dos produtos. E por fim o catalisador, que embora não desloque a reação, é interessante por acelerá-la e, neste caso, fazer com que o equilíbrio seja alcançado mais rapidamente. Portanto, se temos aqui essa lista de características, aquela que envolve as melhores condições para a reação devem trazer o sistema resfriado, ou seja, numa baixa temperatura, o sistema pressurizado e o sistema com catalisador. Isso corresponde, como nós podemos ver, ao item B das opções a serem marcadas. Muito bem, então eu me despeço por aqui, espero que vocês tenham entendido tudo e meu muito obrigado pela atenção de todos.